Alô? Olá, tudo bem? Olá, estás bom? Está tudo bem? Está tudo. Estás-me a ouvir bem? Eu estou, sim. Está perfeito, não há eco. Não, a malta Ok. também se isto, entretanto, começar aqui com algumas interferências, qualquer coisa, a malta acusa-se logo. Começa logo aqui tudo a reclamar. Começa logo aqui tudo a reclamar. Olha, já vi que estás na tua varanda, não é? Estou. Isto, uma pessoa tem que, de vez em quando, ir mudando os sítios, não é? Os sítios da casa. Ir fazer viagens. Não, estou a brincar. Venho várias vezes à varanda. Mas, porque, epá, tudo isto para nós é mesmo em termos familiares, é uma dinâmica engraçada, porque depois, principalmente nós, portanto, eu pessoalmente moro num apartamento, depois é uma pessoa lá... Uma criança pequenina, não é? Uma criança pequenina, cheia de energia. Nós a fazer o nosso trabalho e um é em reunião por aqui, outro para ali, pá, pronto, depois temos que... A tua mulher também está em casa em teletrabalho, é isso? Sim. Ok. E pronto, o teu dia-a-dia tem sido... Não, estava a dizer, o teu dia-a-dia tem sido a família toda juntar em casa, cada um a trabalhar no seu canto, não é? Sim, é um bocadinho por aí. E depois com a dinâmica do Afonso, que é o meu filho, tem 4 anos, não é? E acaba por termos de dar algum apoio e fazer os trabalhos da escola e tentar entender. Pois os miúdos pequeninos, para eles, que ainda não perceberam bem isto, ter os pais em casa o dia todo, para eles é domingo, não é? Portanto... mas nós tentamos sempre... E não percebem bem. Sim, nós tentamos sempre, dentro do cenário atípico, né, estabelecer também aqui algumas rotinas e não deixar fugir também algumas rotinas e tentar separar aquilo que é um bocadinho do fim de semana, que é para também ele não ficar com a ideia que é, lá está, estás a dizer, que é sempre sábado e domingo, né? Sim, também para ele começar a perder, para os miúdos também é uma novidade, não é? Ter os pais em casa a trabalhar. Ainda hoje tive uma entrevista hoje de manhã com uma amiga que é professora, que depois vou pôr aqui a conversa online, e ela estava exatamente a dizer isso, é que é assim, os miúdos não têm bem a noção ainda, então batem à porta do escritório quando os pais estão a trabalhar, dizem que têm fome, querem ir à casa de banho, não têm bem a noção, não é? Portanto, isto é uma aprendizagem para toda a gente. Olha, diz-me uma coisa, como é que um profissional da tua área... Sim. Que motiva as pessoas a fazerem exercício físico, a se mexerem, a não ficarem parados em casa, ele próprio a sair de casa e ter atividade física, não só porque ele é da sua natureza, mas também porque sai para trabalhar, não é? Tu passas grande parte do teu dia a fazer exercício físico. Como é que de repente te vês confinado a 4 paredes e geres essa situação? Porque eu acredito que mais do que qualquer outra área, para vocês não é fácil, não é? Sim, não, é desafiante, não é? Claro que sim. Embora eu sou uma pessoa também um bocadinho muito positiva e gosto sempre de ver o copo meio cheio. Por um lado também posso dizer que se calhar eu nunca tive tanto tempo a treinar. Isto é engraçado, porque nós depois vivemos numa vida, não só o meu trabalho, mas como outros, não é? E vivemos também um bocadinho alucinantes e às vezes o meu horário de treino ultimamente tinha sido ali gastar ali 20, 30 minutos da minha hora de almoço para treinar, porque depois tinha outras coisas para fazer, outras aulas, outros treinos. Sim, porque apesar de ser a tua área, uma coisa é tu dedicar-te, passas o teu dia dedicado a outros. A ti, tu continuas a ter o tempo de qualquer ser humano, não é? Embora, claro, quando estou a dar... neste momento eu estou a dar aulas de grupo, cerca de 10 aulas de grupo por semana, e acabo há uma carga física para mim próprio, outras nem por isso, porque aqui o objetivo é que as pessoas tenham um treino efetivo e seguro, mas há sempre uma atividade física inerente a algumas aulas que dou, mas isso de certa maneira acaba por não chegar, pelo menos para mim, em termos de treino. E o que eu sinto agora é que tenho mais tempo para treinar. Agora não tenho lá está, os mesmos equipamentos, não tenho as mesmas
condições, não é? As mesmas condições. Sendo uma pessoa desta área, se me perguntares assim, tens algum equipamento para treinar? Tenho, não é? Também tenho em casa. Tens mais do que se calhar outras pessoas, não é? Mais, exatamente. Mas tenho treinado, pronto, quase todos os dias faço um treino, tento estabelecer também as minhas rotinas, continuo a planear os meus treinos e para as pessoas aqui de casa também. E tento manter-me por aí. Agora, é desafiante, claro que sim. Em termos de treino exterior, digamos, na rua, não é? Os ginásios estão fechados, não é? Tenho feito muito pouco, tenho tentado seguir ao máximo as regras sociais, do confinamento. 2, 3 vezes por semana vou dar uma corrida de meia hora e posso dizer que há uns 3 ou 4 dias atrás senti-me muito mal quando fui correr às 6 da tarde, porque de repente parecia que estava em França. Estás a ver o que está a acontecer em França, não é? Sim. Só se pode correr a partir das 7, então o ser humano é fantástico, não é? E eu senti-me um bocadinho isso, mas é assim, é daquelas coisas que eu vou criticar. Estou a correr às 6 da tarde a dizer, o que é que as pessoas estão aqui a fazer? Vão para casa? Quando eu estou lá também, não é? Pois é. E é um bocadinho assim. Olha, e como é que tem sido, de certeza absoluta tens recebido esse feedback, ou se tens recebido, com certeza vais-me dizer, alunos teus que estavam, se calhar, para já, há aqueles alunos que estão rotinados para fazer exercício físico, mas também há aqueles que agora estavam a ganhar embalagem, não é? Tens tido algum feedback dessas pessoas? Porque essas pessoas é que a gente está a falar. Não estamos a falar agora daqueles que apareceram agora de repente. Sim. Não é? Estamos a falar daquelas pessoas que já estão rotinadas no ginásio, já têm a sua rotina, e depois também estamos a falar daquelas pessoas que agora começaram a ganhar uma embalagem, quando de repente estão a ganhar embalagem, casa outra vez. Sim. Tens recebido algum feedback dessas pessoas, desses teus alunos? Sim, é assim, eu tenho um clube onde estou atualmente, e mesmo sem sendo um clube, tem pessoas como tu, não é? São pessoas que eu conheço, são minhas amigas, que vamos falando, e às vezes perguntam-me pedem-me algumas ideias a que podem fazer. E o que eu acho neste momento é que é importante que as pessoas percebam a real situação que estamos a viver. E não há problema agora, nesta fase em que o treino seja um treino um bocadinho menos intenso. Se calhar podemos, já que estamos nesta fase, um bocadinho de paragem, um bocadinho de que nos permite também fazer outro tipo de coisas. Olha, o que estamos a fazer hoje, não é? Sim, conversamos com eles. Sim. Parar um bocadinho para pensar o que é que no passado, no futuro, pensar aqui um bocadinho. Eu acho que nesta fase, se calhar é esquecer um bocadinho aquilo, ou pelo menos periodicamente, aquilo que os objetivos estavam a ser feitos até agora. Tentar dedicar um pouco mais a outro tipo de coisas, se calhar uma maior amplitude nos exercícios, mais vezes, porque não fazer 2 vezes por dia um treino? Olha, eu estava no outro dia a falar com o Carlitos Martins, não sei se viste a conversa. Conheço e isso. Pronto, e eu entretanto estava com imensas paragens, como podes calcular, a gente não se fala há um tempo, mas eu continuo com a minha assiduidade, que é 1 ano, 2 meses, 1 ano, 2 meses. Mas que são 2 meses sempre muito intensos. Mas agora descobri uma coisa que sinceramente, que é uma coisa que eu acho que também isso é pertinente, que é, comecei a fazer alongamentos. Tive uma necessidade imensa que o tempo que eu muitas vezes não dedicava a fazer alongamentos, dou por mim a fazer imensos alongamentos, porque eu acho que o corpo também precisa, é uma forma de fazer exercício físico. Sim, e quando estamos parados. E reparei que eu dedicava muito pouco tempo, quando fazia mais ginásio intensamente, reparei agora que dedicava muito pouco tempo aos alongamentos, porque tenho feito mais e tenho feito muito bem. E quando falamos de alongamentos, eu gosto de expandir um pouco mais o espectro e falar mais de mobilidade, porque acaba por juntar não só a parte, digamos, do músculo, mas sim o componente músculo, articulação, de uma forma integrada. E eu acho que sim, esse tipo de trabalho é aquele que nesta fase que eu considero mais importante.
coisas como, se calhar, lá está, como tu sentiste de uma forma quase inconsciente, não é? Sim. Sentes isso, nesta fase em que temos poucos materiais, temos, se calhar, tentar aproveitar para... Nós estamos acompanhados. Nós estamos acompanhados com acompanhados. Isso também é importante, não é? Sim, sem dúvida. E é tentar dar aqui um estímulo diferente ao corpo, para que depois, se calhar, vai ser importante esse trabalho que fazemos agora. Se calhar, vamos pôr uma pessoa, vou arranjar aqui um tradicional pessoa que está a fazer hipertrofia, que era aumentar a massa muscular, porque vem o verão e estava num ciclo de treino a fazer 8 repetições máximas ou 10 repetições máximas para crescer, para aumentar a massa muscular. Nesta fase, em vez de pensar, e agora como é que eu vou fazer? Porque depois também gera stress, gera coisas também do ponto de vista fisiológico coisas más. Nesta fase, ok, experimentem fazer um bocadinho mais de trabalho de mobilidade, experimentem fazer os exercícios que já estavam a fazer, mas com maior amplitude, de uma forma mais lenta e controlada, de uma forma, se calhar, mais regular, mais vezes, nem que seja todos os dias, ou 2 vezes por dia, um tipo de treino mais curto. Se calhar, este tipo de trabalho, quando, penso eu, não é? Daqui a não sei quanto tempo, mas quando voltarmos à normalidade, isso depois é um tema um bocado discutível, o quão normal vai ser essa nova normalidade. Nova normalidade. Mas se calhar depois a pessoa vai sentir assim, sim senhor, olha, consigo ter muito mais capacidade de executar este exercício que eu antes fazia, se calhar sem ter muito rigor em termos de amplitude articular, sem ter muito rigor em termos da cadência, se calhar vão sentir que se calhar vão conseguir aquele momento em que podem ter achado que foi período estragado, entre aspas, se calhar foi um período que foi rentabilizado para outra fase mais importante e que se calhar quando forem fazer esses exercícios fazem com muito mais qualidade e depois vão ter mais ganhos também. Portanto, é perceber um bocadinho por aí. Tu achas que as pessoas... Eu não teria a pensar o porquê, porque agora descobrimos os cozinheiros e o atleta cá dentro de nós, não é? Portanto, as redes sociais estão invadidas de cozinheiros, padeiros e atletas. De repente a malta descobriu que tem uma necessidade imensa de correr, de começar a fazer exercício físico à maluca, pronto. E eu acho que pessoas como o meu marido vão agradecer daqui a uns meses que as clínicas vão estar cheias. Mas tu também não achas que... Eu por acaso estive a pensar nisso um bocadinho no outro dia, que é o facto de termos tempo na nossa vida e estarmos realmente obrigados a estar parados, se calhar também despertou um bocadinho, para estarmos um bocadinho mais atentos à informação que o nosso corpo dá. Ou seja, começarmos a pensar tipo, esta dor que eu tenho aqui no braço, esta ciáticazinha, achas que isso também pode ser o facto das pessoas, não é só a loucura, mas o facto de estarem mais sensibilizadas para ouvir o corpo? Sim, sem dúvida. O facto de termos mais tempo para pensar em outras coisas, dá-nos sempre a pensar em ouvir um bocadinho mais longe do nosso corpo e perceber onde é que estamos e mais do que isso, se calhar ter tempo para fazer determinadas coisas ao nosso corpo que se calhar não fazíamos quando tínhamos a nossa loucura no dia-a-dia. Olha, como lá está, voltando ao exemplo, alongar, fazer... Exatamente. Sim, porque é aquela parte que nós já estamos a olhar para o relógio e tem que ir embora, só dá para fazer aqui esticar um bocadinho as pernas, se calhar já temos... E como é que tu vês esta questão toda das pessoas agora, de repente, começarem a pôr aplicações no telemóvel e vamos lá bombar que nem uns loucos ali na sala de estar às 3 da tarde depois do almoço? Pois, isto agora com essa conversa, o direto vai demorar 3 horas? Não, vai demorar 1 hora, mas isso vou puxar pelo teu poder de síntese. Não, mas é isso, vejo um bocadinho, vejo com alguma preocupação porque
porque há aqui várias coisas que me apetece dizer, que é, em primeiro lugar, as pessoas ficaram muito... Mas podes dizer, porque espero bem que haja pessoas nesta situação que poderão ouvir ou passar por aqui, e também é preciso que alguém as alerte, porque esta questão é complicada, não é? Sim, pronto. O que eu senti é que naqueles dias críticos para o país e também para o nosso mundo dos ginásios, foi ali o 12, 13, 14, 15 de março, em que depois começou tudo a fechar e pronto, houve a reação foi começar a debitar, toda a gente debitava treinos, exercícios, coisas que iam do muito bom ao muito mau, ao péssimo para o corpo, péssimo para a estrutura da casa, porque caíam lâmpadas e 30 por uma linha. Pronto, isto brincando um bocadinho, mas é verdade, as pessoas depois, com a necessidade de encontrar estratégias para continuar a treinar, deram asas a muita criatividade, e essa criatividade por vezes não levou a um bom caminho. Eu acho que é preciso ter muito cuidado com os exercícios que as pessoas fazem em casa, porque, como tu dizes bem, nesta fase as pessoas estão com muito tempo livre, ok? E então aproveitam para ir para a cozinha, fazer cozinhados mais elaborados, fazer pão, não, mas pode até ser coisas más, até pode ser Sim. bolos saudáveis e bolos, pronto, mas aproveitam para fazer isso. E também aproveitam para fazer exercício. Só que aqui a questão é que aqueles exercícios, eu tenho medo que aqueles exercícios estejam a chegar à casa das pessoas, a questão é que não são adaptados para muitas pessoas, são feitos de uma forma muito arbitrária, em que depois, vamos imaginar, quando treinavas, quando fazias as minhas aulas com regularidade, estavas com uma regularidade, mas vamos supor que o teu marido... Tenho uma noção de alguma incapacidade, alguma limitação que eu tenho, não é? Por exemplo, sim, e não é só isso. E a questão é, pronto, eu faço-te um treino para ti e depois as pessoas que estão em tua casa não treinam. E de repente, olha, anda a fazer comigo, anda lá a fazer. Exatamente. Isto é complicado. Porque depois, quando nós escrevemos no treino, acaba por ser adaptado àquela pessoa. É personalizado, daí o nome personalizado. Mas pode até ser um contexto de uma aula de grupo. Vamos imaginar que é uma aula, localizada. Mas se eu for dar uma aula localizada e eu ensino a fazer, vamos imaginar, umas flexões, mas se a pessoa tem uma tendinite no ombro, se tens lá uma pessoa que está em tua casa... Isso aconteceu várias vezes, sim. Quer dizer, eu tenho que não quer dizer que todas as pessoas se calhar podem fazer flexões, mas adaptando e percebendo, posso fazer umas flexões em vez de ser no chão da parede. Mas isso é só um profissional que consegue perceber. Ou então decidir que efetivamente não pode fazer uma flexão nem que seja na parede, porque vamos ter que fazer primeiro outro tipo de trabalho para garantir estabilidade naquela articulação. Exatamente. Essa é a parte... Nem é começar a fazer agachamentos à maluca ou burpees, porque a aplicação diz para fazer as 30 burpees. E depois aqui há várias aplicações e várias formas de o fazer. Torna-se um bocadinho difícil. Por exemplo, uma pessoa foi a um treino, eu não recomendo que as pessoas façam um treino no Instagram ou no Facebook, não recomendo muito. Porquê? Porque de repente a pessoa que está do lado de lá não tem feedback, ele não faz a ideia do que é que está a acontecer do outro lado. A pessoa pode ter um problema, pode ter qualquer coisa. Ou já conheces a pessoa, já lhe fizeste uma avaliação antes, também, não é? Não, agora o que eu acho é que mais do que ninguém é preciso, o que eu aconselho, e resumindo, o que eu aconselho a todas as pessoas é aconselharem-se com os profissionais que normalmente as seguem. Porque eu conhecendo a pessoa que já sigo então pessoas que eu já sigo há 6, 7 anos, eu acabo por, quando prescrevo um treino, eu já percebo, já estou a ver quase, já estou
quase por antecipação, perceber qual é que vai ser a reação daquele corpo àquele estímulo que eu vou dar. Portanto, conhecendo, já sei, já tenho estratégias na mão para poder manipular aquele exercício eu até acho que é quase que chega a roçar, quase como uma irresponsabilidade nata, as pessoas eu não vou citar nomes como é óbvio, mas às vezes, como é óbvio, o Instagram e as redes sociais, as redes sociais, no seu geral, estão inundadas de pessoas, de famosos, que têm um corpo escultural e que de repente não têm nada para fazer, não é? E então vão inspirar as pessoas que estão do outro lado. O problema é que se esquecem que quando estão a inspirar as pessoas do outro lado, as pessoas do outro lado pensam que se fizerem aquele exercício que aquela pessoa está a fazer, portanto vão ficar assim. E é errado, não é? Poderão fazer, mas não é com aquele tipo de exercício indicado para aquela pessoa em específico, não é? Sim, sem dúvida. Mas lá está, isso acontece muito. Eu tenho aqui duas reações. A primeira reação, quando vejo, é um bocadinho de revolta. Quando isso acontece, há parte de mim que diz assim: poças, quem é que é aquela pessoa, que cédula é que tem, que formação é que tem, isto não faz sentido. Isso também é um bocadinho assustador. Isso é um bocadinho assustador. Como é que tu vês em relação a isto? Estava aqui a Sandra a perguntar-me, e por acaso era uma das questões que eu tinha aqui para te colocar. Esta questão, como vês o futuro da tua profissão, tendo em conta estas apps e outras plataformas que estão agora a surgir, ou então que surgiram e estão a surgir cada vez mais e não sei o quê. E eu até ia um bocadinho mais longe. Como é que tu vês a credibilidade dessas aplicações, ou então pessoas que tu começam a dar treinos online? Como é que tu vês, ou como é que a pessoa vai validar essa pessoa que dá esse treino, ou que tem esse treino? Falando desse tipo de dinâmica, eu acho que há uma expressão que vem do inglês, não é? Que é o elefante na sala, não é? O elefante na sala. Eu acho que o treino online é um elefante na sala. Não sei se vai sair amanhã, se daqui a uns 5, 10, eu acho que vai continuar, porque já existia o acompanhamento online, não com estes modos de ter um treino presencial e uma pessoa do outro lado fazer uma videochamada, não existia muito, mas existia já o acompanhamento online. Tanto um cenário como o outro, eu não é que seja da velha guarda, mas eu sou muito fã do presencial e acho que isso vai ficar sempre. Acho que é isso que vai perdurar e que esse que é o trabalho, porque gera-se mais. Há uma componente, um feedback mais kinestésico, o mexer, o tocar, o ver. O corrigir, não é? Mesmo o corrigir muitas vezes tem que ser só ir lá com a mão e, portanto, o teu trabalha também, certamente percebe isso. Quer dizer, tem que muitas das vezes, mesmo que não é só com a instrução, muitas vezes tens que ir lá com a mão, tens que ir lá corrigir. Não, às vezes é só aquele jeitinho na anca e que a postura fica logo correta. Não é o pé que está errado, um bocadinho mais para dentro, um bocadinho mais. Pois, exatamente. Agora, o que em termos de aplicações e quais as explicações, volta àquilo que eu já disse. Eu acho que uma aplicação que permita ter um feedback da pessoa que está a dirigir o treino é muito melhor do que fazer, por exemplo, treinos por aqui, pelo Instagram ou pelo YouTube. Isto acaba por ser mais para distribuir conteúdo, não para depois corrigir e ter uma interação, porque depois é difícil essa interação que aconteça. Mas também digo uma coisa, e lá está, volto a encher o copo meio cheio. Mais do que nunca agora é importante e agora é que se vai ver também muitas, como é que era outros aspectos técnicos de determinados profissionais. Eu tenho dito muito isto aos meus alunos, que nesta fase é muito importante, é fundamental, já era antes, não é? Como é óbvio, mas aqui a questão é um profissional de exercício que dê aulas assim a este nível à distância por videochamada, tem que, sem os equipamentos, sem os melhores equipamentos do outro lado,
tem que conhecer muito bem alavancas biomecânicas, anatomofisiologia, porque muitas das vezes a diferença entre introduzir intensidade num exercício, e a intensidade não é só um elemento do treino, é um dos, mas se eu quiser pôr mais carga, intensidade sobre o exercício, eu se calhar tenho que, em vez de pôr qualquer coisa na mão ou arranjar uma coisa mais pesada para pôr na mão, eu tenho que usar as alavancas e eu tenho que conhecer o meu corpo. Ponto. E é isso que depois... Porque o nosso corpo é um mecanismo, não é? Tudo ele é um mecanismo que funciona exatamente, não é? E muitas das vezes, se calhar se fizeres um exercício com o pé esticado ou com a perna esticada, isto de uma forma mais fácil de perceber, vai custar muito mais do que se calhar se fizer um exercício com o cotovelo dobrado ou com os joelhos dobrados. Portanto, há aqui várias manipulações e isso é aquilo que eu acredito que os profissionais da minha área consigam dar, e depois os bloggers, os instagramers, eles não conseguem. Há uma pessoa da minha área, por acaso ele vai fazer um direto daqui amanhã ou é hoje ou é amanhã, que ele diz uma coisa muito gira. Quando tu tocaste numa coisa sobre uma rapariga, o corpo todo XPTO, está a fazer um exercício, sim. E a pessoa identifica muito uma relação causa e efeito, ou seja, ela se faz aquilo, então está assim, e se eu fizer também vou ficar. Há um formador na nossa área que diz um termo que é: ela não está assim porque ela está assim apesar de. Pois. Ou seja, fará se ela treinasse bem. Pois. Ela tem uma genética, tem uma história, provavelmente até às vezes nem nunca fez aquele exercício, nem costuma fazer aquele exercício, mas depois vai fazer aquele exercício para aquele vídeo e a pessoa assistir. Da mesma maneira, eu também, se não tiver nada para fazer, também faço um treino de bíceps e tenho o meu músculo bíceps com grande volume, porque é inflamado aquele treino, e depois vou fazer flexões. Quem está a ver, a filmar aquele exercício, vê-me como um bíceps muito grande e ok, as flexões é espetacular. Ou seja, tenho que filtrar um bocadinho essa informação. E tocando no outro ponto, da questão dessas pessoas invadirem, digamos, entre aspas, a minha profissão, a nossa profissão. Eu nisso eu acho que nós só há uma coisa em que nós podemos nos distinguir, que é mostrar o caminho certo e fazer as coisas bem. Só assim é que depois, mais cedo ou mais tarde, vão confiar em nós. Se pensares, os médicos, ou vamos para o exemplo aí de casa, quantas pessoas é que se calhar, em vez de ir a um fisioterapeuta, agarram num saco de um pano quente e metem não sei onde? Toda a gente tem um bocadinho de médico dentro de nós, né? Toda a gente tem um bocadinho de PT ou profissional de exercício dentro de nós. Faz lá, eu fiz isto, faz lá aí, vê lá, se assim não custa mais. Ok, tem que se preocupar com isso, temos. Mas fazemos o nosso caminho. Os médicos não têm socialmente não são o que são, não é? A criticar os outros, não, é fazer o seu caminho e depois quando acontece ou quando é preciso determinado tipo de acompanhamento, é eles que as pessoas vão. E esta questão, tu achas que eu também fiz esta pergunta ao Carlitos para saber qual era a reação dele, e que essas pessoas que agora estão a começar a descobrir o desporto, ou a ter a necessidade, que dizem que eu comecei a fazer, agora já não passo uma manhã sem estar ali meia hora a bombar. Tu achas que isto depois é para perdurar? Quando voltarmos à tal normalidade, à diferente normalidade que vai chegar, achas que isto é para perdurar? Eu penso que eu gostava de acreditar que sim. Eu gostava de acreditar que sim, porque é bom pegar nessa motivação e agora levar para a frente com essa motivação. Agora, desde que seja, lá está, eu recomendo que era procure profissionais com formação e principalmente profissionais que já têm algum conhecimento ou já conhecem minimamente essa pessoa, porque muitas das vezes eu já sei se calhar quais são, mesmo que não tenha
um acompanhamento muito grande àquela pessoa. Se a pessoa já fez umas aulas comigo, eu já sei mais ou menos, conheço aquele corpo a mexer, se já tem já consigo ajudar de outra maneira. Por isso eu acho que é pedir ajuda a essas pessoas, em vez de andarem a ver um treino na internet, em vez de andarem a ver um treino no YouTube, porque aquilo é espetacular e a pessoa que fez ficou toda partida, porque o partir, entre aspas, às vezes não tem necessariamente que ser bom, não é? É um bocadinho por aí. Respondi à tua pergunta. Respondeste? Respondeste. Não divagaste. Respondeste à minha pergunta e até foste. Não divagaste absolutamente nada. Era exatamente isso que eu te ia perguntar. Em relação. Se eu acho que já me respondeste a isto, mas cá vou explorar um bocadinho esta. Se uma pessoa tipo. Tens tido alunos a procurarem-te ou pessoas anónimos. Não, porque também não tens estado a fazer isso muito, para não? Não, porque também para já, porque eu estou envolvido num projeto que só trabalho para lá e não faz sentido que isso aconteça. O que me procuram são as pessoas que lá está, que me seguem ou com quem eu tenho esse acompanhamento. Estou a ajudá-las a manterem-se ativas através de recomendações. E é basicamente isso, mas em termos de pessoas que não conheço a virem a pedir, isso não tenho sido, mas também não trabalho, não é esse o meu foco. Neste momento não é esse. Neste momento não é? Sim. Não é o teu foco. Não. Tipo, se é mais aquela questão, era isso que eu queria explorar. Se alguém te chegasse ao pé de ti e dissesse: pá, Tiago, eu nunca fiz nada, nunca fui a ginásios, nunca fui nada, pá, o que é que tu achas que eu faça para em casa para pelo menos para me esticar um bocadinho? Não irias com certeza para estes exercícios mais violentos, com toda a certeza, não é? Claro, não, isso não. A primeira coisa a fazer era perceber logo, fazer um histórico dessa pessoa, perceber como é que essa pessoa se mexe, perceber, fazer uma avaliação funcional e também, porque isso também é mais difícil, mas continua a ser possível, e tentar perceber também a composição corporal dessa pessoa, quais são os objetivos, quais são as necessidades, qual é o histórico de vida daquela pessoa, e antes de dar respostas, fazer perguntas, e só depois disso é que depois nós podemos dar algumas ideias, algumas sugestões para aquela pessoa fazer, porque primeiro tem que se fazer essa análise. Às vezes é muito mais fácil e é um bocadinho mais, eu percebo que às vezes é muito menos chato se uma pessoa dizer assim: olha, está aqui esta receita, está aqui, faz estes exercícios, vais ver, e a pessoa agarra e... só que depois quando uma pessoa diz: porquê? Porque então, mas agora deixa-me, primeiro tenho que fazer uma avaliação, depende disto. Isto é muito mais chato, claro que sim, mas é esse o caminho, porque tem que se perceber. Eu posso ter um exercício que é completamente certo para uma pessoa e completamente errado para outra. Claro. Eu posso ser uma pessoa que tem um objetivo de perder peso, mas eu costumo fazer muita a diferença entre, e quem trabalha comigo eu falo muito disto, que é objetivos e necessidades. Que é, os objetivos é aquilo que a pessoa quer, as necessidades é aquilo que eu encontro. E às vezes há situações em que o plano de treino pode ser 50-50, 80-20, 70-30 de objetivos e necessidades. Isto depois depende da minha capacidade de chegar à pessoa e da pessoa perceber que de facto tem que fazer exercícios. Vou dar um exemplo muito claro. Uma pessoa que chega ao pé de nós a dizer que quer aumentar a massa muscular, quer hipertrofia para ir para a praia, fit e sentir-se bem na praia. Só que vamos à balança e aquela pessoa tem um índice de massa corporal de 30, é obesidade, e tem massa gorda elevadíssima, portanto, e mexe-se mal, tem uma péssima postura, uma cifose muito acentuada, rotação dos ombros para dentro, rotação interna. É assim, eu tenho que lhe ensinar, cabe a mim também explicar assim: ok, tu queres isto, mas atenção, também podemos fazer isto, que isto é importante. E isto depois é um bocadinho a arte de prescrever e nós conseguimos chegar às pessoas e as pessoas seguirem aquilo que nós temos para
para elas. Pois é, porque o exercício físico não passa... Mas há outros que têm... Sim, é porque o exercício... Exato, é porque o exercício físico, embora não seja tão regular quanto eu gostaria de ser, e já vi o meu corpo transformar-se bastante quando fui bastante regular, e agora regredi bastante. Mas é engraçado que o exercício físico, e é isso que a ideia que errada que muitas vezes têm as pessoas, é que não é só para ganhar massa muscular e para ficares fit, também serve para corrigires algumas coisas que o teu corpo, algumas limitações que o teu corpo tem ou posturas erradas que tu tens, e que o exercício físico também serve exatamente para isso, não é só para ficares fit. Sim. Sem dúvida. Aliás, esse é o principal objetivo. Eu diria que, e posso dizer mais, eu cada vez, e as pessoas que trabalham comigo sabem disso, eu cada vez mais avalio a composição corporal das pessoas, cada vez, porque isso é uma coisa que é uma das coisas que o objetivo pode trazer, a melhoria da composição corporal, a parte estética. Mas o exercício tem muito mais para além da estética, muito mais, e é com isso que eu acho que me dá mais prazer trabalhar nesta área, é com os reais benefícios do exercício, não só a nível da composição corporal. E às vezes cabe-nos a nós, profissionais, conseguir chegar às pessoas e conseguir que elas façam ver outros objetivos que não a composição corporal, porque isso vai depender muito de outras coisas. Eu se calhar, e dá muito mais, e quem me conhece e acompanha o meu trabalho sabe, dá muito mais gozo trabalhar ao nível de pessoas que sofram de algumas dores, reabilitação, reeducação postural. Vejo muito mais esses resultados, porque depende muito mais de mim. E muitas vezes o fazer com que a pessoa perca 5 quilos, eu posso fazer um trabalho do outro mundo, mas vai depender muito de outras coisas, nomeadamente a alimentação, nutrição, pronto, e aí já não é a minha área. Da minha perspectiva, acho que se calhar tu podes fazer com que as pessoas percam 5 quilos e elas se calhar mais à frente poderão vir a ganhar outra vez, até poderão recuperar esses 5 quilos e ganhar a tempo mais. Sim. Mas a nível de postura e a nível de correção, se calhar é uma coisa que fica mais na memória do corpo, não achas? Sim, porque acaba por ser a reeducação postural. A ideia é tentar que a pessoa depois assimile para a vida. Tem os seus desafios também. Por exemplo, nós temos que perceber sempre que nós, a nossa intervenção enquanto profissional, nós temos que perceber sempre o nosso lugar. E se eu estou 2 vezes por semana com uma pessoa, e se eu me restringir apenas ao trabalho que fazemos, vamos imaginar uma pessoa que tem uma atitude cifótica, que é uma coisa muito prevalente. A atitude cifótica é ter uma, entre aspas, peca, ter aqui os ombros rodados. Pois era isso que eu te ia perguntar o que era, sim. Porque é uma pessoa que eu também tenho um pouco isso, fruto também, tenho também muito trabalho de secretária e então quem conduz muito, quem está sentado muito tempo, quem está... Computador. Os miúdos agora com os telemóveis está-se a verificar imenso. Exatamente, acaba por fazer com que uma pessoa tenha uma atitude mais cifótica. E eu posso ter uma boa intervenção para aquela pessoa, só que depois, se eu não tocar em outras coisas, como é que eu vou conseguir manipular as restantes 24 horas vezes 7 dias por semana, menos as 2 horas que está comigo, não é? Isso é muito mais, não é? Portanto, eu tenho que ter a capacidade de mexer muito mais do que aquelas 2 horas. Por exemplo, perceber, eu já tive uma pessoa que trabalhou comigo, um jovem, em que tive que também educar os pais para que eles consigam intervir perante o aluno, o filho, em casa, quando ele está a ter determinadas posturas
que não pode ter, porque senão vai deixar vai deitar tudo a perder. Pronto, e é um bocadinho por aí. E eu acredito mesmo que o exercício tem que ser visto como há muito mais. A parte da condução corporal é uma coisa pequenina, mas há outras coisas que são muito mais que quando o exercício também tem um impacto muito grande. É um bocadinho por aí. E pode criar lesões quando mal feito, ou quando não indicado para uma pessoa específica, pode criar lesões para o resto da vida. Eu, por exemplo, a Carolina tem problema também de crescimento, porque ela cresceu muito repentinamente, como tu sabes e conheces, e eu proibia, ela quis ir para o ginásio porque as amigas quiseram todas ir para o ginásio, lá há um ginásio ao pé da escola. E eu disse, olha, vais, mas eu quero ver o que é que vais fazer, o que é que te vão prescrever, porque há aí coisas que eu não quero que faças sozinha, porque são, pronto, não está acompanhado. Sim. E eu proibia, por exemplo, de fazer pranchas, porque ela descai a anca e pode criar ali uma coisa complicada, e portanto ela faz, quando tem que fazer pranchas, faz aqui acompanhada com o pai em casa. Não quer, porque ela tem que ser corrigida nesse sentido. Lá está, esse é um bom exemplo. É um bocadinho com isso que nós nos batemos. A prancha é um exercício acessível, não é um exercício assim, não é um burpee, não é? Sim. Mas lá está. Ela quando mal feito. Quando está mal, ela pode fazer uma prancha, só que é assim, se calhar, em vez de fazer na horizontal, ela pode fazer com um plano mais elevado, e se esse plano mais elevado for na vertical, com os antebraços na parede, para ela ter consciência, e depois vai reduzindo, ou lá está, que é aquilo que eu falei há bocadinho, biomecânica, isto é biomecânica, a alavanca com que tens, a alavanca da resistência quando tu estás em pé, não te custa quase nada, não é? Mas se fores descendo, pões as mãos em cima de um banco, mais fácil, bem mais difícil do que em pé, e até que vais para o chão. Podes aqui a questão há uma regra de ouro que algumas instituições que eu sigo, que é não pôr carga em cima de disfunção. Ou seja, se está mal feito, não ponhas carga, não vale a pena pôr mais intensidade quando ainda nem sequer fizeste o exercício bem feito. Portanto, primeiro fazer bem feito e depois sim. Agora, lá está o que é que eu sugiro com a Carolina. Tentem fazer um trabalho, pode fazer prancha, mas se calhar adapta-se. Lá está. Claro, mas tem que ser acompanhado. Porque depois há isto que também não acho que seja aquelas pessoas de agora, ok, não posso fazer esse exercício, não posso porque faz mal. Sim, mas conseguimos adaptar. Já tive pessoas que tive e continuam a ter, chegam ao pé de mim no ginásio e dizem, olha, eu posso fazer tudo, só não posso fazer passadeira. E eu digo, ok, mas veio de cadeira de rodas até aqui. É assim, dói a andar. Uma pessoa que tem 30 anos tem um desconforto porque está a andar. Ok, isto é algo de uma análise muito mais minuciosa, temos que ir lá, mas ela não vai aos 30 anos deixar de andar. Claro, exatamente. Uma coisa é que estamos uma pessoa que vai estar num estado já final de vida. Complicado. Agora, se a pessoa não temos que perceber a fundo do problema e depois ver. Não posso fazer passadeira. Se calhar não pode fazer a 8 ou 10 km, mas se calhar se começarmos com 2, 3, perceber o padrão, onde é que está a doer, fora da passadeira, corrigir determinadas coisas, tentar fortalecer outras. Mas lá está, isto é um trabalho que é profissional. Pronto, não é. Eu sou muito cético em relação a esse exercício não faz bem, este não faz mal. Não, depende muito. E podemos. Olha, queres-me falar um bocadinho do projeto onde estás inserido? Porque é um desafio que tu abraçaste há uns tempos atrás, não é? Sim. Eu, neste momento, estou no Boost Fit, aqui em Loures, sou diretor técnico e fitness manager. É um espaço com excelentes instalações. Temos ali 2.000 metros quadrados de uma sala de exercício bastante ampla e temos dois estúdios muito bem equipados, uma capacidade entre 25 e 30 pessoas. É um clube com excelentes condições de treino. Lá temos os serviços de avaliação, temos os serviços de nutrição, temos os serviços de treino personalizado e é um bocadinho
E agora o desafio vai ser estar a viver agora o que todos estão a viver, que é a reabertura. Pois é isso. E perceber o que é que... Vocês vão tentar adaptar-se às novas circunstâncias, não é? Porque também isto ainda está tudo muito... Isto não é nada definido. Quer dizer, isto é uma coisa que vamos todos querer voltar à atividade, mas a qualquer momento isto pode descambar outra vez e, portanto, temos que nos adaptar aqui porque vamos estar presos por arames, não é? Sim. Eu vou-te dar a minha opinião mesmo muito pessoal, muito minha. Eu acho que, ao início brinquei um bocadinho com isso, mas eu acho mesmo que lá está, o elefante entrou na sala e isto muda radicalmente muitas coisas. E é um ponto de viragem. Não quer dizer que vai ser tudo diferente e mau, e não é nada disso, mas simplesmente a ideia de vamos voltar à normalidade como era em fevereiro, não. Isto é ponto assente. O que está a acontecer agora é muitas expectativa, perceber também os números que a Direção-Geral de Saúde nos está a mandar, e isso vai ser determinante para depois o que é que vai acontecer. Existe, por parte da Associação de Ginásios e Academias de Portugal, alguns documentos foram enviados na semana passada ao Secretário-Geral, ao Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, com algumas normas e com algumas sugestões de boas práticas para os clubes abrirem. Okay? Mas isso também prende-se um bocadinho com alguma pressão económica para que os clubes abram. Claro. Porque a verdade é esta, é que eu fui o primeiro a perceber que nós enquanto clube, e outros clubes também, mas nós estávamos em risco, manter os clubes abertos naquele fim de semana, 13, 14, 15, nós estávamos em risco de um dia para o outro não conseguir dar resposta às medidas de contingência. Porque, vamos perceber uma coisa, era preciso desinfetante, era preciso álcool gel. Repara, os hospitais e as farmácias estavam a esgotar estoques destes produtos. E eu estava a começar a perceber que, isto mais cedo ou mais tarde, nós não vamos conseguir ter acesso a estes produtos, porque estavam a ficar escassos. Depois, a desinfecção das salas, como eu disse, o clube, e como outros clubes, né? Clubes muito grandes e com muitos equipamentos, como é que nós garantíamos a desinfecção depois de uma pessoa utilizar? Tu pegas num halter e a seguir tinha que desinfetar. É muita coisa, porque é muito material que as pessoas usam, não é? É muito complicado. Agora, o que está a acontecer é que estamos à espera. A AGAP, a Associação de Ginásios e Academias de Portugal, mandou umas recomendações, mas isso vale o que vale, porque simplesmente é uma associação que nos representa e é representativa a dar algumas sugestões para se abrir, mas quem vai determinar isso é o Governo. Pronto, é o Governo. Eu já acreditei, ao início não acreditava que iríamos abrir em maio. Agora, se calhar até acho que já começas a pensar que pode ser possível. Há coisas que, se calhar agora, felizmente, nós já evoluímos um bocadinho, acredito, mas o que eu pessoalmente sentia é que nós tínhamos ali vários tipos de pessoas, mas vamos falar dos extremos. Tínhamos pessoas em que, pessoas que me disseram logo no início de março, talvez naquela semana, tipo 7, 8 de março. Sim, aquela semana complicada. Não me leves a mal. Pessoas treinadas por mim, Tiago, não me leves a mal, eu este mês não vou, ok? Por isto. E tens pessoas em que até ao último dia disseram, não, porque é que o ginásio está a fechar, isto tem que abrir, e agora onde é que eu vou treinar, e como é que vai ser? E depois tínhamos situações de pessoas que depois apareciam lá para treinar sem toalha, coisas que... Pois é, porque há uma inconsciência muito grande e as pessoas não percebem bem que um ginásio é exatamente como uma clínica, como um sítio qualquer. As pessoas deitam-se, transpiram. Sim, eu costumo dizer uma coisa... Se normalmente no dia-a-dia requer alguma desinfecção, não é? Sim, exatamente. Então... E para além disso há outra questão, que é uma das coisas que está provado, é que a transmissão do vírus é através das gotículas respiratórias.
Portanto, que isso acontece quando tu expiras, quando soltas o ar. Claro que é um sítio de risco, claro, mas eu acredito que a abrir-se as instalações, que sejam com alguma cautela, alguma reserva, e não encarar estas medidas que, quando reabrirem os clubes, que certamente tem que haver aqui algumas regras, e encarar essas regras como coisas transitórias. Muito a sério? Não, e tem que ser, sim, levadas muito a sério e provavelmente transitórias, porque depois, à partida, as coisas vão voltando aos poucos e poucos ao normal, mas até lá tem que se ter algum respeito pelas medidas. É um bocadinho por aí. Diz uma coisa, projetos para o futuro? Posso dizer que... É sairmos da pandemia, é sairmos do confinamento. É vencer a pandemia, não é? E olha, posso aproveitar para dizer que esta fase de confinamento tem-me também investido um bocadinho mais em termos de estudo, em termos de... Olha, acabei na semana passada uma certificação. Pois eu vi que tiveste a estudar, sim. Não, o ridículo é que eu tinha feito esta certificação já quase há um ano. Só que depois, é verdade, às vezes estes tempos, uma pessoa está com mais tempo em casa e coisas para fazer, acaba por depois nos possibilitar-nos de fazer outras coisas e ter mais tempo. Eu, no dia a dia, num dia em que eu trabalhava 12 horas e tinha 4 horas na sala de exercício, mais 3 ou 4 PTs para dar, mais 2 aulas de grupo a fazer e depois mais levantar cedo para ir pôr o meu filho à escola e vir. Aquela meia hora ou uma hora que depois estamos no sofá, para ser sincero, às vezes é duro. Apetece tudo menos pegar nos livros, não é? Sim, às vezes é um bocadinho por aí. E depois não é só isso, e depois o nosso trabalho é um trabalho muito iceberg, não é? Porque, e agora eu não prescrevo, também não vou dizer que prescrevo o treino dos meus alunos todos, mas tenho que fazer uma prescrição do mesociclo, daquele mês, para eles fazerem, não é? No momento que eu vou inventar o que... mas tenho que também pensar nos treinos, nas aulas, com regularidade. Claro que isso depois, em termos de ter tempo, gastar tempo depois para fazer um curso, estudar, fazer testes, etc. Pronto, é complicado. E depois este tipo de curso é um curso que pronto, tu acabas por ter, vais fazendo ao teu ritmo, ou seja, tens imensos vídeos, imensas e-books, coisas para ler e só consegues propor, ou seja, não tens um webinar, não tens nada marcado, vais fazendo ao teu ritmo. Por um lado é bom, por outro lado é mau. Pronto, e acabas por... olha, para a semana eu faço, não, vê se consigo. E agora encontraste o tempo ideal para fechar. Fiz um e vou fazer outro. E acabei. Escrevi no outro, pronto. É um bocadinho. Pois é isso. Olha, antes de terminarmos a conversa, já passámos uma hora, vou-te fazer uma pergunta que não te faço há muito tempo e que alimentou durante muito tempo as minhas, e que foi motivo de distração eu conseguir aguentar na passadeira, e que foi o nosso motivo de conversa durante muito tempo, que é: que séries é que recomendas para... Estava a ver que falávamos só de exercício, força. É assim, para quem não sabe, eu e o Tiago, as nossas conversas durante várias horas era tipo séries. E havia muita gente que pensava que nós éramos maluquinhos, porque nem sabia. Estávamos a falar de personagens e eles pensavam que estávamos a falar de alguém que acabou de sair do ginásio. Pois, lá está, estás a ver? Séries é que recomendas? Isso é que eu depois não acabava os cursos, percebes? Exatamente. Punhamos a falar de séries. Não era pôr-te a falar. Era depois eu vinha para casa. Pois, para pôr as séries em dia. Para pôr as séries em dia. É que agora está tudo off. Nós não temos continuação de séries absolutamente nenhumas.
Pois. Não, isto agora se fala brincadeira, acaba por ser isso que aquele meu escape, tipo, em termos de hobbies, em termos de. Pronto, acaba por ser ver um bocadinho de séries e filmes e gosto disso e às vezes isso concorria, faz bem à cabeça e uma pessoa sai um bocadinho mas depois acaba por não conseguir concluir esses tais de formação. Certificados. Mas é verdade. E às vezes. Podias ir para crítico da HBO ou para crítico da Netflix, ou certificado. Não. Eu sou muito na ótica do utilizador, não sou muito. Não, em termos de. Qual é a série que estás a ver neste momento? Ou não estás a ver nenhuma? O que é que eu estou a ver? Olha, comecei a ver uma ontem, mas não sei dizer se estou a gostar, se não, ainda é muito recente, que é o Califate. Ele está na Netflix. É sobre uma mulher que esteve no Estado Islâmico. Já vi isso, já vi o coisinho. Sim. Mas olha, voltando para esse tema e uma coisa mais que nos aproxima, lembras-te que nós temos falado foi uma coisa que foi brutal e que depois não houve continuidade, que aquilo era uma minissérie, que era o Young Pope. Está a dar o New Pope, começámos a ver anteontem. Não, exatamente, ia-te dizer isso. Não sei se já tinha começado. Espetacular. Tem que ver. Está completamente fora. Fora. O New Pope, para quem ainda não viu, é com o Jude Law e nesta segunda temporada entra o Malkovich. Tem que ver. E está completamente bem. Se o Young Pope já era completamente fora, então o New Pope é uma coisa, Pronto. Eu vou corrigir. Para quem é católico, eu não recomendo. Olha, passava a série toda a ver. Mas a recomendação que eu te ia fazer, acho que é uma que também quem é católico podia ver, que é aquele tal filme, não sei se é muito menos negro, não é? É muito mais mainstream, não é? Mas gostei imenso de ver o Two Popes. O filme. Qual? Two Popes. Não sei quem é que dá ordens para que o Vaticano seja motivo de filmes. Mas o tipo que dá esse tipo deve ser um é o novo Papa? Cá para mim vai ser. Ele tudo. Está a valer tudo. Não, e o filme dos dois Papas basicamente é o Anthony Hopkins que faz do Bento XVI e tal ator que eu não sei o nome, que faz do Papa Francisco. E aquilo não é baseado em factos verídicos, eles dizem que aquilo não aconteceu, mas a história é sobre o Bento XVI que convida o cardeal, que é o Papa Francisco, para conviver um pouco com ele. Numa fase em que o Ratzinger, o Bento XVI, queria abandonar, mas queria perceber quem é que era aquela pessoa antes do abandono, porque ele sabia que ao abandonar ele era a pessoa que era o preferido para eleger. E aquilo é giro, porque eu ouvi uma crítica do filme que dizia assim, o filme podia ser só a narrativa entre eles dois, e é. O Young Pope não recomendo às pessoas que são muito católicas, mas sim. São genérico e assustador. Não vale a pena, aquilo é. Mas é muito giro, Olha, Tiago, vou chegar por aqui. Gostei muito de falar contigo. A gente já não se falava há imenso tempo. Não é? E pronto, olha, vamos nos encontrando por aí. Mantém aí firme e com uma barra de ferro no teu confinamento. Hoje vou ficar por cá. Sim, hoje não vais sair. Hoje não vais para a praia. Não, hoje não.